A seguir, Hora da Notícia. Empresas de Passo Fundo mostram que com criatividade e gestão é possível economizar água. O que você sabe sobre gênero? Olha, o assunto tem dado o que falar no Brasil nos últimos meses, mas essa discussão é muito mais antiga do que se imagina. A UPF-TV começa hoje uma série de entrevistas aqui no Hora da Notícia sobre esse assunto e a nossa primeira convidada é doutora em filosofia, a professora Patrícia Ketzer. Em 3 anos, as instituições de ensino superior vão ter que se adaptar às novas regras para os cursos de extensão. O fim de semana reuniu praticantes de todo o Brasil do Cangu Jumps para uma festa que aconteceu então em Passo Fundo. Teve também uma ação social para os pets no Bela Tita Shopping com orientação sobre adestramento e adoção de cães e gatos abandonados. Hoje é segunda-feira, é 25 de março, é Hora da Notícia. Agora, no mês de março, a gente celebra o Dia Mundial da Água. Algumas empresas de Passo Fundo marcaram a data com criatividade. Outras já são exemplo de preservação ambiental. Esta empresa de transporte lava 18 ônibus por dia. São 1.400 litros de água. E o que é pior, água cheia de óleo e lixo. Mas, pelo menos aqui, o que representava poluição se tornou reaproveitamento e preservação ambiental. Então, hoje a gente contabiliza aí cerca de 760 mil litros durante os 3 anos, né? Onde a gente sempre, por dia, é 700 litros poupado, né? Que a gente deixa de usar da estação, no caso da Corsã. A água entra por estes 2 canais e é armazenada nas caixas decantadoras. Nas 2 primeiras, óleo e resíduos sólidos são separados. Na terceira caixa, a água já está com aparência melhor. Mas é aqui, na caixa de tratamento, que a água fica pronta para ser reaproveitada na lavagem dos veículos. E vai coagular todas as impurezas da água contaminada, que a gente chama, né? Vai tirar essas impurezas e vai ser reutilizada para lavagem, então, dos ônibus. Nesta outra empresa foi a criatividade que chamou a atenção. O cliente chega para comprar água e encontra gôndolas vazias, com a seguinte mensagem: a falta de água afetará 5 bilhões de pessoas até 2050. Iago ficou surpreso, mas recebeu a orientação do gerente da loja. A gente quer mostrar para os clientes que a água faz falta. Então esse impacto que tu teve assim de ir aí, o que é que eu faço sem água? Exatamente o que a gente quer repassar para vocês, né? Da importância da gente cuidar da nossa água, né? E agora eu quero saber o que o Iago, como o Iago reagiu a ver uma gôndola assim vazia. Eu senti falta, né? Principalmente porque no trabalho a gente costuma comprar uma água com gás ainda gelada e hoje eu vi que aqui a gente está sem. A ação do supermercado ocorre no mês em que o Dia Mundial da Água é celebrado, uma forma de chamar a atenção para o consumo consciente. E o aeroporto de Passo Fundo pode contar com mais 2 voos. O pedido é da Gol Linhas Aéreas e já foi registrado na Agência Nacional de Aviação. Na solicitação, a empresa destaca que as rotas com destino a Guarulhos vão ser operadas com o Boeing 737-700, que tem capacidade para até 138 passageiros. Além de Passo Fundo, a empresa também pretende instalar novos voos na Bahia, Mato Grosso e no Paraná. Ainda não se tem a informação de quando esses voos devem começar realmente a operar na cidade de Passo Fundo. E você, o que sabe sobre o assunto gênero? Olha, esse tema tem dado o que falar no Brasil nos últimos meses, mas essa discussão é muito mais antiga do que se imagina. Ao longo do tempo, esse termo gênero, ele teve diversos significados e interpretações. Bom, como forma de contribuir para o seu entendimento, para a gente conhecer melhor e saber como essas identidades funcionam, o Hora da Notícia começa a apresentar hoje uma série de entrevistas sobre o tema. E a nossa primeira convidada
é professora aqui na UPF, doutora em filosofia. Patrícia Ketzer, seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui a falar desse tema que é tão precioso, tão importante, principalmente para nós mulheres. Pois é. Agora, professora Patrícia, o que a história da humanidade fala a respeito desse assunto? Eu acho que a história ela pode nos ajudar principalmente a perceber que as coisas nem sempre foram como são. Porque as pessoas tendem a pensar muito, e a gente escuta isso muitas vezes, que as coisas sempre foram assim e que elas não vão mudar e não precisam mudar. Mas, na verdade, as coisas nem sempre foram assim e não são assim em todos os lugares. Eu falo, né, por exemplo, desses que a gente costuma chamar de papéis de gênero instituídos socialmente. O que são os papéis de gênero? A gente tem o hábito de pensar que mulheres não servem para liderar ou não servem para atuar politicamente, que o lugar das mulheres é em profissões mais ligadas ao cuidado, porque mulheres são mais maternais, por exemplo, e que os homens são mais agressivos e isso lhes dá uma capacidade de liderança maior e por isso eles são melhores para a política. E não é bem assim. É. Bom, só para piorar um pouco mais, o lugar de mulher é na cozinha. Antigamente isso, se que falava é mais ainda duro, mais né? sobre isso. Exatamente. A gente consegue perceber que não é assim olhando para a história. Por exemplo, em 1935, uma antropóloga muito importante, a Margaret Mead, lança um livro chamado Sexo e Temperamento, no qual ela analisa 3 tribos africanas e ela consegue perceber exatamente a diferença de comportamento entre homens e mulheres nessas tribos. E ela nota que essa ideia que nós temos de uma mulher mais cuidadosa, mais dócil, mais frágil, não é assim nessas outras tribos. Que existem tribos em que as mulheres são muito mais fortes, são a figura, né, de poder na tribo, como a gente tende a pensar o homem aqui na sociedade ocidental. Quando a gente usa a expressão gênero, a gente está falando do masculino e do feminino, professora Patrícia, como é que dá para explicar claramente a expressão gênero? Inicialmente, essa expressão ela foi usada para distinguir de sexo, né, que é algo com o qual a gente nasce, é algo biológico, né? E gênero é uma construção social, basicamente. Então, são justamente esses papéis que a sociedade estipula para homens e mulheres. Foi assim que se tratou, então, essa ideia de gênero. Mas hoje a gente já compreende que gênero é uma coisa muito mais ampla, né? E que se pode ter várias formas de compreender o gênero. Né, e que o gênero é uma forma de se expressar também, que é uma forma de identificação, então ele acaba, a própria compreensão do que é gênero, ela se torna muito mais ampla, né, hoje com as teorias de gênero, a compreensão do que é gênero, ela se torna um pouco mais ampliada. Aí entra uma outra confusão nesse assunto, que é entender gênero e confundir isso com orientação sexual. Estamos nos referindo aqui principalmente à questão do homossexualismo. Qual é a diferença? Como é que a gente pode pensar melhor sobre esse assunto? Justamente, aí é preciso fazer distinções para que a gente compreenda, né? A orientação sexual, ela diz respeito àquilo por quem eu me sinto atraído, né? Por quem eu vou sentir desejo sexual, por quem eu vou sentir afeto. Então, a orientação sexual ela está ligada a ser heterossexual, que geralmente na sociedade a maioria das pessoas são heterossexuais, mas elas podem ser homossexuais, elas podem ser bissexuais, né, quando elas sentem atração por pessoas, tanto por homens como mulheres, ou quando elas são homossexuais, são mulheres que sentem atração por outras mulheres e homens que sentem atração por outros homens. Isso é uma questão de orientação sexual, né? Porém, não é um assunto novo. Né, exatamente. A história da humanidade comprova isso. Exatamente, e já foi uma questão que foi aceita com muito mais tranquilidade, né? Por exemplo, entre os gregos, a homossexualidade era algo muito tranquila, e não como é hoje, que para muitas pessoas é visto como algo pecaminoso ou ruim. Perfeito. Professora Patrícia, para a gente concluir aqui, o tempo passa voando, de que forma a gente consegue pensar melhor, entender melhor esse assunto, uma vez que existem dificuldades para abordar esse tema que envolve gênero e junto com o assunto orientação sexual?
É muito importante que a gente sempre busque esclarecimento, né? Estudar, buscar ler sobre o assunto e não se deixar levar pelo que a gente ouve falar por aí, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar que se trata de deturpar a mente das crianças, mas não é nada disso, muito pelo contrário, né? As pessoas que propõem que a gente pense sobre questões de gênero, elas estão muito mais querendo promover a ideia da igualdade e do respeito do que de qualquer outra coisa, né? A própria questão da identidade de gênero, ela é ligada a como a pessoa se identifica, né? Então, ela é diferente da questão da sexualidade, que é algo que muitas pessoas não entendem, né? Olha, e dentro dessa questão da identidade de gênero, amanhã aqui no Hora da Notícia, a gente vai conversar com a psiquiatra Bruna Chaves, ela que atua num espaço em Passo Fundo, o Centro de Referência da Mulher e também da população LGBT, para a gente poder seguir entendendo esse assunto. Professora, o nosso tempo chegou ao fim aqui. Uma ótima semana para ti. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada. Olha, as instituições de ensino superior têm prazo de 3 anos para incluir os cursos de extensão na grade curricular da graduação. E esse foi um dos assuntos do 6º Seminário Integrador da UPF. Para quem serve o teu conhecimento? Com essa pergunta foi aberta a oficina temática sobre responsabilidade social universitária, no 6º Seminário Integrador da UPF. A diversidade também foi um dos temas do seminário. Maria Fernanda é aluna do curso de Serviço Social e participa do curso de extensão que aborda os direitos da comunidade LGBT. A gente sente, pelo contato que a gente tem nos atendimentos aos nossos pacientes do ambulatório, que essas pessoas passam por muitas dificuldades no mercado de trabalho, nos seus espaços educacionais, escola, enfim. Então a gente sente a necessidade de fazer esse trabalho socioeducativo também, para que a gente consiga enfrentar esse preconceito que essas pessoas sofrem. Além dos alunos, professores e funcionários da UPF participaram do evento. Um dos desafios é integrar os programas de extensão à grade curricular da graduação. O marco regulatório da extensão foi aprovado no ano passado. As instituições de ensino superior têm o prazo de 3 anos para fazer a adequação. Pelo menos 10% dos currículos da graduação deverão ser incluídos nos cursos de extensão. Ela proporciona que o aluno tenha outras experiências além daquilo que ele tem em sala de aula. É na extensão que ele vai até a comunidade, sabe quais são as necessidades da comunidade e traz também para dentro da universidade. A UPF oferece 150 projetos de extensão em 18 programas. Já são mais de 1.000 alunos participando e 300 professores. Todos os anos, os projetos e programas eles são avaliados. E é um momento em que pode descontinuar um projeto, que podem surgir novos projetos e também ser renovados. Então a gente tem esse olhar permanente sobre a nossa produção na extensão. Quem precisa renovar o aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao primeiro semestre agora de 2019, tem que ficar atento. O prazo termina no dia 31 de março. Para fazer o aditamento, os alunos aqui da UPF devem acessar o site do FIES. O endereço é esse aí que está aparecendo na tela. E teve uma ação social dos pets em Passo Fundo no final de semana. A gente mostra depois do intervalo. Março já choveu 125 milímetros, quase a totalidade de chuva esperada para todo mês, que é de 135 milímetros. O outono, que acabou de começar, deve ser de pouca chuva. E nesta reta final da colheita, os agricultores comemoram esses dias secos. Veja então como vai ficar o tempo amanhã e também na quarta-feira. A terça-feira para Passo Fundo será de bastante nuvens e não tem previsão de chuva. Mínima de 12 e máxima de 24 graus. Na quarta-feira também nebulosidade com períodos de sol durante o dia. A mínima fica na casa dos 15 e a máxima não passa de 24 graus.
E teve atleta apoiado aqui pela UPF competindo no final de semana. O ciclista Lorenzo Vutke foi vice-campeão da categoria Sub-23 na Volta Gigante Bike de Ciclismo. A prova aconteceu aqui em Passo Fundo. A atividade física que você vai ver agora queima até 800 calorias. Foi criada há 13 anos na Suíça e ganhou o mundo. Aqui em Passo Fundo, a FanFest Kangoo Jumps reuniu no final de semana praticantes de dentro e de fora do estado. O Parque da Gari recebeu canguzeiras de várias partes do Brasil. Gente de dentro e de fora do estado que vieram para a FanFest Passo Fundo. Um encontro para a prática desse exercício que reúne atividade aeróbica e coreografias de dança. Hoje nós vamos reunir pessoas canguzeiras que amam a modalidade do cangu, que vieram do Brasil inteiro. De Betim, de Salvador, da Bahia, de Brasília. Temos Porto Alegre em massa aqui, vai ser uma festa linda. Quantas pessoas envolvidas em? Hoje nós temos mais de 200 pessoas aqui na Gari. A FanFest de Passo Fundo montou uma estrutura para oferecer as condições necessárias às participantes, que necessitam repor a energia gasta nas coreografias. Frutas variadas, exames rápidos para a prevenção de doenças, além de dicas nutricionais. São 45 minutos de aula, então são dançados de 13 a 14 músicas, numa variante de intensidade moderada, alta, um gasto calórico de 800 calorias, isso é o que mais atrai os praticantes, né? O gasto calórico dele, e ele absorve 80% do impacto. Então, quando a gente utiliza o Kangoo Jump, as nossas articulações não sentem, né? A gente faz a corrida, a gente faz aulas na sala, então a gente não sente o impacto. O Kangoo Jumps é praticado praticamente só por mulheres. É um exercício que, além de dar condicionamento físico, ajuda na eliminação de um probleminha que tira o sono de muitas mulheres, a celulite. O Kangoo ele estimula a linfa, o sistema linfático a ter a eliminação de toxinas, então ele proporciona esse benefício, ele estimula então a drenagem linfática, os vasos linfáticos são estimulados através dos movimentos que a gente tem de ribalde, onde a gente empurra e flutua, e esse movimento ele faz com que haja aí o retorno venoso, a drenagem linfática que traz esse benefício aí para a mulherada. Não é um esporte isolado, ele reúne famílias, reúne amigos e transforma pessoas, transforma os corpos, juntando emagrecimento, diversão, vida saudável. Há 4 anos eu dou aula todos os dias de Kangoo Jump. E adora? Meu, amo de paixão, meu amor. Não tem... E você gosta de animais de estimação? Muita gente gosta, né? No fim de semana, os apaixonados pelos bichinhos puderam participar do primeiro Amigo Pet, um evento realizado no Bela Tita Shopping em Passo Fundo. Teve orientação sobre adestramento e adoção de cães e gatos abandonados. Pequenos, grandes, mas todos enfeitados. Tinham que ficar bem bonitos para conquistar os corações dos visitantes e quem sabe até dos futuros donos. Ana Lúcia ficou encantada com a cachorrinha e já queria levar para casa. Eu já tenho aqui uma que já gostou de mim. Qual que é? Me mostra. Aqui, garota. Não. Aqui. Essa aí que já é sua amiga? Coloca a mão nela então para ver. Aqui. A mãe da pequena também quer adotar um cachorro, mas não vai ser desta vez. Mais uma semana, talvez a gente já consiga um bebezinho, um cachorrinho para... Seja ideal para o teu espaço. Isso, ideal para o espaço, né? Porque tem que ser, porque senão a gente também tem que adequar a nossa realidade e ele se acostumar. Os animais para adoção foram levados ao evento chamado Amigo Pet, pela Ampara, a Associação Municipal de Proteção aos Animais em Risco ou Abandonados.
Esse aqui é o Gauchinho, ele tem 5 anos, um cachorro super dócil que está para adoção na Associação Ampara. São 350 animais cuidados pela associação e eles recebem um chip que fica aqui, ó, no pescoço. Esse chip tem toda a informação do animal, sexo, idade e também o nome do dono, porque quem chega aqui pode adotar um destes animais, levar para casa, só que é preciso ter responsabilidade. É um programa muito bom feito pela prefeitura, porque até se futuros alguém que adote o animal, né, e abandona no futuro e tiver o chip, a gente vai ver, vai recolher de novo, vai ver, aí pode tomar as medidas, né. As pessoas podem ser responsabilizadas por esse abandono? Sim, podem ser responsáveis, são responsáveis pelo abandono, é crime. Max já tem a família dele e saiu do evento até com um cachecol novo. Eles ficam mais com cara de bebezinho, né? São os bebezinhos da família, os donos da casa. Um amor especial. É um amor especial. É incondicional esse amor. No palco, o adestrador Alexandre Rossi e a inseparável Estopinha, que um dia foi adotada por Alexandre em um abrigo. Ele mostrou ao público algumas formas práticas de ensinar os bichinhos. O cachorro fica bonzinho quando você recebe visita, quando você sai de casa e ele não tem ninguém para brincar. Também falou sobre a adoção dos animais com responsabilidade e da troca que ocorre entre donos e pequenos animais. Mais do que um animal que é capaz de sofrer, que ele é capaz de um monte de coisa que cada vez mais a ciência está mostrando, faz bem a gente estar com eles e cada vez fica mais assim inaceitável o abandono, negligenciar as necessidades deles, né? Então não basta ter um bichinho para a gente tem que pensar no bem-estar e na vidinha deles também, né? Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem reapresentação sempre à noite, em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã, ao 12h30, é sempre ao vivo. Uma ótima semana para você e até amanhã.